eu quero aproveitar a referência bíblica que a irmã que me antecedeu trouxe, e eu vou repetir aqui, Provérbios 24, versículo 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu quero dar ênfase aqui à questão do dia da angústia, que não é uma novidade na Terra, e nem na história do ser humano, e muito menos na história do cristão, né? Na história da igreja. Eu quero conduzir a todos ao livro de Atos, capítulo 12, e vamos ver o que aconteceu em um dia de angústia para Pedro, um dia de angústia pelo contexto político ali do século I, que diz assim, capítulo 12 de Atos: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Esse aqui foi um dia, um tempo de angústia para a igreja primitiva, quando a autoridade política se predispôs a maltratar os nossos irmãos, maltratar a igreja. Versículo 2 diz assim, que ele matou a espada Tiago, irmão de João. No versículo 3 é dito ainda que esse político, vendo que a morte de Tiago, que essa perseguição à igreja, isso se tornara uma coisa agradável, ele continuou mandando prender também a Pedro. E aí, então, a gente percebe o dia da angústia para a igreja primitiva. O dia de angústia para Tiago, que resultou na sua morte. Dia de angústia para os nossos irmãos que professavam a fé em Jesus, o Todo-Poderoso Filho de Deus. Versículo 4 diz assim, havendo prendido, ou levado Pedro à prisão, e ele estando encerrado na prisão, ele foi entregue aos 4 quaternos de soldado, para que ele ficasse bem guardado, para que Pedro viesse se tornar um troféu, né? Depois que passasse a Páscoa. Versículo 5 diz, Pedro era guardado na prisão. Se o versículo tivesse terminado até aí, talvez a história fosse diferente. Entretanto, o versículo 5 do capítulo 12 de Atos diz assim, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí, versículo 6 diz assim, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro, o que estava fazendo? Estava dormindo. E estava dormindo entre 2 soldados, ele estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Como é que eu posso denominar? Essa é uma prisão, assim, altamente vigiada, né? E versículo 7 diz, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo ainda falou, veste, põe as tuas sandálias. E assim ele o fez. Lanças nas costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia. Só que ele não sabia se ele estava acordado, se ele estava dormindo, porque diz assim, ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele achava que ele estava participando apenas de alguma visão.
Quando passaram a primeira, as segundas guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ródio saiu a escutar. Ela conheceu a voz de Pedro, de tão alegre que ficou que ela não abriu a porta. Ela entrou correndo e foi dizendo: Pedro está à porta, Pedro está à porta. Os incrédulos disseram assim: está fora de ti. Sim, ele está aí. Outros diziam: é o anjo dele. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram a Pedro e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que fizesse silêncio, testemunhou como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, foi feita uma inquirição e os guardas foram mortos, porque Herodes mandou justiçar, porque provavelmente pensou que eles fossem os autores da libertação de Pedro. E aí Pedro, então, foi embora. Estava livre. E aí, o que isso tem a ver conosco em pleno século XXI, ou seja, 20 séculos após esse experimento do dia da angústia para os nossos dias, que não são diferentes. A história se repete. A gente vê o espírito de Herodes agindo livremente nos nossos dias. Não há como negar de ver o contexto político e judiciário dentro da nossa nação brasileira, fazendo o que estão fazendo. A questão aí não é tanto o espírito de Herodes, a questão é o posicionamento da igreja nos nossos dias, diante desses fatos, de termos, não só no contexto da nossa nação, mas em outras nações, nossos irmãos sendo presos, estão nas prisões, e não porque cometeram um crime segundo as constituições das nações, e sim pelo simples fato de serem propagadores do Evangelho, por ser portadores de um Cristo ressurreto, só pelo simples fato de serem aqueles que creem que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que é o livro de regra da nossa fé, que é o manual do cristão na Terra. A questão é, como é que está esta igreja do século XXI em relação à igreja do século I? Porque a gente percebe que há um dia de angústia, há tempos de angústia, mas qual tem sido o posicionamento da igreja? Aí a gente tem um exemplo, a gente tem um embasamento de como que nós, enquanto igreja, devemos ser e fazer, porque a igreja fazia contínua oração a favor de Pedro. Como é que está o contexto disso que deveria ser prática, regra de vida nossa, que é uma ferramenta poderosa? Como é que está a oração, meu irmão, minha irmã, você de outros estados, você que está nos ouvindo, como é que está a oração na sua igreja? Como é que esse momento que é de conversa, de diálogo,
com Deus, qual o valor que está sendo dado a isso? Ou por causa dos dias da angústia, está enfraquecida, está deixada de lado, está pura e simplesmente assim, restrita ao grupo de mulheres. Porque nós entendemos que a oração, a reunião de oração, ela é a usina de poder da igreja. A reunião de oração, a igreja orando com determinação, com propósito, chegando na presença do Senhor, apresentando as injustiças sociais, as injustiças políticas, as injustiças judiciais, chegando na presença do Senhor, e enquanto não há um mover, ela não cessa. A igreja do século I tem essa postura, ela não cessa. Os planos de Herodes era dia tal vai acontecer isso, vamos expor Pedro, mas a igreja estava orando e o projeto daquele político não foi efetivado pelo poder e eficácia da unidade da igreja em oração. E aí, enquanto a igreja estava ali reunida, orando, ela não tinha a dimensão do poder que ela continha, e no simples fato de clamar a Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus, porque a oração ela é oxigênio da igreja. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. E o que a gente percebe aqui, que a igreja estava orando e o reino espiritual estava agindo. Ramande canta rabacheia. O reino espiritual, o anjo foi enviado. Um anjo veio da dimensão espiritual para dentro daquela prisão. E a igreja estava orando. A igreja estava orando, uma luz resplandeceu, clareou dentro daquela prisão. E o anjo tocou em Pedro, acordou Pedro, falou com Pedro, despertou a Pedro, orientou a Pedro e conduziu a Pedro para fora daquela situação de injustiça, porque a igreja estava orando. E aí, quando ele se percebe, ele mesmo não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele talvez nem soubesse que a igreja estava orando. E quando a igreja ora, algo acontece, o reino espiritual se mobiliza, o reino espiritual age. Porque a gente vê, ouve, repete, sabe, decorado Jeremias 33, 3, clama a mim que eu vou te responder, clama a mim que eu vou te responder. É uma afirmativa de Deus. O que tem a ver conosco, que a gente tem que clamar, conversar, contar, pedir ao Senhor, porque já tem a garantia da resposta. E aí a gente percebe que a igreja continuava orando, a igreja não estava sabendo o que estava acontecendo na prisão lá com Pedro, não estava sabendo. Tanto que quando Pedro chega, é um espanto geral. Primeiro é uma incredulidade. Né? Aquela situação, a pessoa está lá, está pedindo para Deus aquilo, que viesse socorro para Pedro, que Pedro fosse libertado, que Deus desse um jeito naquela situação, mas ao mesmo tempo em que havia essa petição, a incredulidade se fazia presente, porque quando Pedro chega lá e a menina avisa, Pedro está aí, a incredulidade se apresentou primeiro. Não, isso é tipo assim, no nosso dia, é coisa da tua cabeça. É necessário, então, que ele insista para dizer assim, a resposta da oração da igreja e chegou, está aqui, e a obra foi feita. Decanta, ramantas e decanta labaxaia. Agora, vale ressaltar o seguinte, ei,
Não há cristianismo sem oração, não há vida cristã sem oração, não há família forte sem oração, não há igreja viva, não há avanço missionário, não há poder espiritual, não há milagre na terra sem oração. E a evidência que você nasceu de novo é quando você ora. Aleluia! A evidência que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus, revestido do poder, é quando você ora. E a gente sabe tudo isso, como é que eu posso dizer, meu Deus, de forma teórica. E sabe, foi notório esses dias aí a questão de um lançamento de um filme em que as pessoas se vestiram de rosa e não ficou limitado só as mulheres, os homens também se vestiram de rosa, vestiram assim a camisa e foram para shopping, andavam. Aqui em Macapá teve um homem que, vestido de rosa, andava pela cidade, tudo para propagar uma película, uma idealização, algo que, de uma certa forma, é fútil, não tem impacto positivo na eternidade. E as pessoas vestiram assim a camisa, e não foi preciso insistir, não foi preciso dizer, vocês todos têm que vestir de rosa, e vocês todos têm que fazer. Não, as pessoas fizeram isso assim voluntariamente, que produziu até um uau, um espanto. Como é que de norte a sul, leste a oeste da nossa nação aconteceu isso? E é uma coisa assim que não glorifica o nome do Senhor, e aquilo que é para glorificar o nome do Senhor, a gente tem que estar insistindo, a gente tem que estar dizendo, você tem que orar, você tem que falar com Deus. Meu Deus, quando é que você que está me ouvindo vai sair do leitinho, vai sair da experiência superficial, que é aquela experiência inicial só do tornozelo? Quando é que você vai mergulhar no oceano do Espírito, mergulhar, se aprofundar na sua comunhão, na sua intimidade com Deus? E aí o que a gente percebe? A gente olha para um lado e para o outro, é tanta gente fraca, tanta gente cheia de mimimi, tanta gente, sabe? E aí a gente vem Provérbios e dá um soco no nosso estômago, que diz, se tu te mostrares frouxo. E essa palavra, ela é tão antiga, eu não sei nem presumir quanto século faz que foi escrita, mas faz tanto tempo e tão real nos nossos dias. É uma frouxidão, é gente largando o ministério, é pastor deixando de ser pastor, é uma situação assim tão absurda, tão gritante. Ai, se te mostrarem frouxo no dia da angústia, é porque não será, é porque a tua força é pequena, te fortalece no Senhor e na força do seu poder, para que diante do dia da adversidade, diante do dia mau, tu não seja fraco, que você não seja um perdedor, mas seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! E aí o que é que a gente mais vê na Bíblia? É a oração. A gente vê Abraão intercedendo por Ló, a gente vê Jacó no val do Jaboque, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoar. A gente vê Moisés em Cades Barneia, quando a ira de Deus se levantou contra o povo, e o Senhor já estava assinando o decreto que ia criar uma nova nação, né, por intermédio de Moisés. E o que é que Moisés se fez? Ele colocou na brecha, conversou com Deus, pediu para Deus perdoar o pecado do povo. A gente percebe Ana no dia mau, desprezada por Penina, e o que é que ela fez? A força dela foi pequena? Não. Ela se afrouxou? Não. Ela foi para os pés daquele que é maior do que o dia da angústia. O que foi que Samuel fez?
Samuel, ele disse, longe de mim de pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Aí a gente olha para o rei Ezequias, o que é que a gente encontra? Ele estava ele estava vivendo um dia de angústia, um tempo de angústia, com 2 problemas gravíssimos no reinado dele. Primeiro, com uma doença mortal. Segunda, Jerusalém estava cercada pelos assírios. E quem eram os assírios? Eram os maiores exércitos da época. E o que é que ele faz? Ele ora, ele chora. E Deus ouve e responde. Ele é curado da doença mortal e Deus deu liberdade a Jerusalém de um ataque de um exército, que era um exército expansionista, um exército terrível, um exército guerreiro. Era dia de angústia, mas a força dele não foi pequena, ele não se afrouxou. Quando a gente olha para Daniel, e Daniel orando na cova com os leões, e Deus fechando a boca dos leões, e Deus enviando o arcanjo Miguel para pelejar a favor de Israel. Aí a gente vai e encontra Neemias, o que era que Neemias fazia? Diante do dia da angústia, ele chorava, ele jejuava, ele orava pela cidade, cidade essa, Jerusalém, que estava 142 anos embaixo dos escombros, que estava ali e se levantou das cinzas, Jerusalém. Pelo quê? Pela oração de Neemias. O sorgimento de Jerusalém é fruto de oração. E aí a gente encontra quem? Jesus, homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora no Getsemane, ele ora na cruz e intercede hoje por você e por mim. Aí a gente prossegue no Novo Testamento, a gente se encontra com Paulo, o maior teólogo da história. Ele ora logo após a conversão, ora em noites de vigílias, ele ora na praia, ele ora nos desertos, ele ora nas sinagogas, ele se põe de joelho e diz, por esta causa me ponho de joelho. Nós nos encontramos com Cornélio, que não tinha compreensão clara da fé cristã, não era salvo, mas ele orava e as orações dele subiam até Deus, as esmolas que ele fazia subiam até Deus, e por conta disso ele é orientado para buscar Pedro, para vir à sua casa, para pregar o evangelho. A casa dele é convertida, é batizada em uma grande obra, uma obra nova entre os gentios, a partir da família de Cornélio, fruto da oração. E por que não falar em Lídia, empreendedora? Na sua casa tinha reunião de oração, e a partir da sua casa, e a partir da reunião de oração, uma igreja estabelecida na Europa por causa da reunião de oração. Por que não falar da mulher Sírio-Fenícia, que estava com a sua filha endemoninhada? Socorre, tem compaixão de mim. O sofrimento da filha era o sofrimento da própria mãe, resultado da oração daquela mulher. Sua filha é liberta, sua filha é curada. Por que não falar dos discípulos de Jesus lá no cenáculo, todos orando, unânimes, pedindo o cumprimento da promessa do Pai? E qual era a promessa do Pai? O envio do Espírito Santo. 10 dias de oração, pedindo revestimento de poder, e o Espírito Santo veio e está até hoje no nosso meio, como resposta de oração. O Espírito Santo foi derramado. Ei, se você é de Deus, você é de oração. Se você é de Deus, não tem outra prática para você, a não ser ter comunhão pessoal com Deus. Aleluia. Ei, por que tantos fracos? Por que tantos fragilizados? Por causa que a igreja cristã recebe poder do Espírito Santo por meio da oração.
E nós precisamos deste poder. A igreja cristã não pode viver uma vida de santidade, não pode avançar na obra missionária sem a oração. Ei, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A igreja precisa fazer a obra, mas para fazer a obra precisa de revestimento de poder. Mas revestimento de poder só se recebe por meio de oração. Ei, você que está me ouvindo, vamos colocar nossa vida à disposição de Deus, vamos lá, vamos fazer isso, porque uma pergunta fica assim no vácuo: por que você ora tão pouco? Se a Bíblia retrata para nós tantos frutos da oração. Ai, decanta, ramanchates. Por que não se vê tanto batismo com o Espírito Santo como da época em que nós aceitamos Jesus? Porque a gente orava pedindo, não é verdade? A gente orava, a gente buscava o reino dos céus, desejava os céus. E eu encerro dizendo: se tu te mostrares fraco no dia da angústia, no dia que nós estamos vivendo, é porque você está sem força, porque tua força é pequena. Te fortalece no Senhor e na força do seu poder, para que o dia da angústia ela se torne aquilo que ela é, uma vírgula diante do poder de Deus. Podemos orar? Decanta, ramanai, ajuda taças. Senhor, quando nós estamos em unidade, decanta, rabacheias, podemia, raço-me, decanta, rabacheias. Em oração, Senhor, porque a teoria nós conhecemos, decanta, rabacheias, até pregamos, mas a tua palavra diz assim: para nós ficarmos em Jerusalém, para sermos revestidos do seu poder, para sermos testemunhas, para testificarmos das experiências pessoais contigo. Em o nome de Jesus Cristo, queremos, Senhor amado, declarar ao Senhor, fazer notório aos céus, Senhor amado, que o espírito de Herodes está agindo sobre a nação brasileira, mas assim como nos dias de Herodes, a igreja, Senhor, se reuniu para clamar a favor dos injustiçados, daqueles que estavam presos injustamente, daqueles, Pai amado, que eram portadores da palavra de esperança. E hoje nós temos, Senhor, ali, Pai amado, em Brasília, lá na Papuda, Senhor, teus filhos que estão presos lá injustamente. E eu clamo, Senhor amado, que o Senhor que enviou um anjo, que fez obra poderosíssima no dia, Senhor, que a igreja do princípio, lá no primeiro século, orou e o Senhor liberou os céus para vir à terra. Assim eu clamo com fé, crendo, Senhor, que essa experiência não é exclusividade da igreja, Senhor, primitiva, mas que podemos experimentar e testificar que oramos e o Senhor moveu os céus, mexeu na estrutura da terra e deu vitória aos teus filhos. Assim eu creio, assim eu clamo, assim eu te agradeço, Pai, em o nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém.